Olá pessoal, nós estamos aqui para o módulo 2 do treinamento de bases de dados musicais. Então, nosso treinamento de hoje vai apresentar as principais bases de dados que nós reunimos da área de música, ok? Então, vamos aqui apresentar para vocês esse slide. Nesse slide nós temos as principais bases de dados da área de música. Aqui você pode clicar e ir diretamente para a base, ok? Então aqui nós viemos para a interface da base. Nós vamos mostrar aqui somente a interface. A pesquisa na base de dados, nós temos um treinamento específico, que é o treinamento de estratégias de busca e recuperação da informação, que nós damos uma visão geral de como é que se faz a pesquisa nas bases de dados. Com esse treinamento, você vai ter um embasamento para o acesso a essas bases de dados. Mas aqui o nosso objetivo principal é mostrar essas bases, mostrar a carinha delas para vocês saberem quais são essas bases, ok? Então, nós podemos aqui entrar pelo sumário das bases e temos a opção também de entrar pelo sumário das editoras, porque existe uma diferença. As bases de dados são os produtos que são construídos pela editora, ok? Então, tem uma base de dados que ela fica dentro pode ficar dentro de um portal, ou ela pode ser uma base individual. Geralmente é um site a base de dados, que contém uma série de coleções dentro dela. E a editora é a entidade que produz aquela base de dados, que cuida da manutenção, de incluir novas coleções, que cuida de oferecer aquela base para os assinantes, ok? Então aqui nós temos as principais bases que trabalham com a área de base de dados, as principais editoras que trabalham com a área de base de dados em música, ok? Aqui também você pode clicar e ir diretamente para a base de dados daquela editora, voltando aqui para o índice. Esse treinamento, essa apresentação, ela encontra-se disponível no site da SEABD, na área de treinamentos, material didático, ok? Lá você vai encontrar essa apresentação disponível para você baixar. Então, nós temos o sumário das bases, o sumário das editoras, e aqui nós temos alguns números interessantes. Então, por exemplo, as bases de dados da JSTOR. Tem 39 coleções dentro da base de dados da JSTOR. Na base de dados Wilson tem 22 coleções. Cada coleção, pessoal, pode ter vários tipos de documentos. Então, uma coleção pode ter, por exemplo, artigos de periódicos, pode ter e-books, que são os livros eletrônicos, pode ter imagens, pode ter sons, pode ter partituras. Então, tem uma série de coisas interessantes que pode ter dentro de uma coleção de base de dados. Então, é interessante vocês atentarem para isso, a quantidade de informação que vocês têm disponível. Tá? E que oferece isso para vocês na área de dados, na área de música, geralmente é o portal da CAPES, tá? Então, a maior parte dessas assinaturas encontra-se disponível lá no portal da CAPES, ok? Nós temos, por exemplo, a Cambridge University Press, que tem o Cambridge Journals, tem 9 periódicos lá do Cambridge Journals que são da área de música. Nós temos a Oxford University Press, cuja base de dados tem o mesmo nome. Tem 4 coleções da Oxford, que são da área de música. A EBSCO também tem 4, Academic File, que é da editora Gale, tem 3 coleções, e assim por diante. Tem a Sage, outras editoras, a Science Direct, Cielo, Blackwell e a Alexander Street Press. Esta base aqui, a Alexander Street Press, embora ela tenha uma única coleção, é uma das coleções mais interessantes para o pessoal da música. Tá? Vocês vão entender por que depois, quando eu fizer o acesso a ela. Tá? E uma outra base, que é uma das mais interessantes que nós consideramos na área de música, que tem muitas publicações científicas da área de música, é a JSTOR. Tá? Então, a JSTOR, ela é uma coleção de artes e ciências que abrange acervos retrospectivos de 394 títulos, incluindo as principais coleções de associações científicas e importantes editoras. Tá? Muitas delas são da área de música.
tem 15 áreas do conhecimento, ênfase em ciências humanas e ciências sociais aplicadas. Então também as pesquisas interdisciplinares de música com outras áreas de ciências sociais aplicadas vão estar nessa base de dados, na JSTOR. Então por isso nós consideramos ela uma das bases mais importantes da área de vocês. E a maioria dos títulos de periódicos são indexados pela Web of Science, que é uma base de dados que faz várias análises bibliométricas para chegar ao fator de impacto das revistas na literatura científica, né? O fator de impacto significa o quê? Que um periódico ele tem um grande impacto na ciência. Então eles usam umas fórmulas lá baseadas na bibliografia daquele periódico, nas referências, né? E eles chegam num número que é o fator de impacto do periódico no mundo. Então, por exemplo, uma revista lá que tem um fator de impacto 7.2 é uma revista que tem bastante aceitação pela comunidade científica naquela área. Tá? Como que vocês veem o fator de impacto? Lá no portal da CAPES, quando vocês entram numa base de dados ou num periódico, vocês clicam lá em informação, tem um izinho lá de informação daquele periódico, daquela base, ali vocês vão ver fator de impacto X. Se não tiver, porque não foi calculado o fator de impacto daquela revista. Revistas que têm fator de impacto têm maior confiabilidade do que as revistas que não têm. O que não significa que uma revista que não tem o fator de impacto não é confiável. Por quê? Quando as bases fazem a avaliação desses periódicos, elas exigem uma série de requisitos para o periódico fazer parte daquela base. Então, não quer dizer que pode ser que ela não alcançou ainda aqueles requisitos, mas ela está em busca de. Tá? Mas, realmente, as que têm fator de impacto, elas têm uma confiabilidade maior do que aquelas que não têm. Ok? Então, lá na JSTOR tem muitos títulos que são indexados na Web of Science e que têm um alto fator de impacto. Ok? Tem a base de dados Wilson também, olha, tem 1.792, no momento que foi feita essa apresentação, tinha 1.792 publicações periódicas de várias áreas do conhecimento, e ela é uma base importante da área de música. Tá? Aqui tem um exemplo de um Journal of Research in Music Education. Tá? Então a área de educação musical é uma área bastante forte também nessa base Wilson. Ok? Nós temos também a Cambridge University Press, que é da Universidade de Cambridge, né? Então, só o nome, Universidade de Cambridge, nós já imaginamos que é uma importante base de dados, né? Tudo que a Universidade de Cambridge produz, geralmente tem um peso muito forte na ciência, tá? Então, tem 221 publicações periódicas no momento que nós fizemos esses áreas, provavelmente já tem mais, né? Cobrindo áreas de ciências biológicas da saúde, exatas da terra, ciências sociais aplicadas, humanas, letras e artes. Ou seja, é uma base multidisciplinar, tem todas as áreas do conhecimento. Mas ela tem muitos journals que são da área de música. Tá? Então vocês fiquem ligados, porque essa é uma base que tem bastante coisa interessante para vocês. Por exemplo, tem esse International Journal of Music and Technology. Tá? Então, é música relacionada com tecnologia. Isso aqui, por exemplo, pode ser também utilizado pelo pessoal da imagem e som, né? Com certeza deve utilizar bastante esse tipo de periódico, tá? Aqui nós temos a Oxford University Press, que também é uma universidade de peso na área científica, né? A Oxford University. Então, ela tem um portal lá, e aqui, um dos periódicos que ela tem da área de música é o Journal of the Royal Music Association, tá? Que é uma associação importante da área de música internacional. Tem, na época que nós fizemos a apresentação, 203 publicações de várias áreas do conhecimento, entre elas a música. Tá? É uma base multidisciplinar. Okay? Nós temos também a base da EBSCO. A EBSCO tem um portal EBSCO Host, que também é multidisciplinar, e tem muitas coleções importantes da área de música também. Aqui um exemplo, a Music Reference Service Quarterly. Okay? Interessante da base EBSCO Host é que ela tem muitas coleções retrospectivas também, como tem lá na JSTOR. Tá? Significa o seguinte, que
muitas coleções impressas que não foram produzidas no tempo do online, né? Elas foram produzidas no tempo da publicação impressa. Elas vão sendo digitalizadas e vão sendo colocadas lá na base EBSCOhost, tá? Então, eles procuram fazer contrato com as editoras que têm esse sistema de digitalização, tá? Então, eles incluem uma série de publicações impressas em formato digitalizado lá nas bases de dados da EBSCO, ok? Temos também essa base da Gale, que é a Academic OneFile. Tá? Então, a editora é a Gale e a base é a Academic OneFile. Ela tem 1.313 títulos com ênfase nas áreas de ciências sociais aplicadas, humanas, letras e artes. Então, ela é mais voltada para humanas e sociais, essa base aqui. Tá? E tem algumas coisas relacionadas à música, já não tem tantas publicações como as outras. Tá? Essas bases que vêm agora, elas já têm menos quantidade de conteúdo, o que não significa que não tenha qualidade, tá? A quantidade é uma coisa, qualidade já é outra coisa. Então, de repente tem uma revista aqui, por exemplo, Women and Music, que é uma revista muito boa da área, tá? De música. Pode ser muito interessante, é uma revista bastante especializada, certo? Tem também a Sage, que tem esse portal Sage Journals Online, que são vários periódicos da área de ciências sociais aplicadas e ciências humanas, tá? Alguns deles também são da área de música. Então, um dos periódicos importantes da área de música é esse International Journal of Music Education, tá? Inclusive tem cursos de educação musical, que na UFSCar e em outras universidades, né? A área de educação musical é uma área bastante forte, né? E aqui nessa base tem esse journal que é internacional, que é bastante interessante para vocês da área de educação musical e música. Okay? Tem também algumas outras bases interessantes que estão disponíveis e que são gratuitas, né? Essa aqui, por exemplo, base de dados em música da UFMG, que é uma Universidade Federal Brasileira, né, e da UFPR, que também é outra Universidade Federal Brasileira. Então, essas duas universidades, elas têm revistas da área de música. Então, a UFMG tem a Permuse e a UFPR tem a Revista Eletrônica de Musicologia, né. Nós até vamos dar uma olhadinha nelas aqui, na internet. Essas revistas, elas estão disponíveis gratuitamente para acesso. Olha, tem o acesso português e inglês, a Revista Acadêmica de Música, tá? Aqui nós podemos entrar nos números da revista, que tem a explicação do que ela tem, né, do conteúdo, né? E aqui tem as edições, né? Então, por exemplo, a edição mais nova dessa revista Permuse é o número 21 de janeiro a junho de 2010. Era uma revista bem atualizada, né? Aqui nós já temos os artigos propriamente, tá? E nós podemos baixar o texto completo do artigo, tá? Ela tem também uma parte de áudio que é interessante para vocês conhecerem. Embora não esteja ainda funcionando, mas a ideia é que venha a ter, né? Eles já até colocaram aqui em breve, então em breve vai ter uma parte de áudio aqui para vocês, tá? E tem essa revista eletrônica de musicologia, que é da UFPR, tá? Aqui tem os números, né? Olha, o número mais atual dela, vamos ver aqui, número atual, é o de dezembro de 2009, tá? Então ela é bastante atualizada, embora a Permuse esteja mais atualizada do que esta, né? Então aqui nós temos acesso aos números da revista e aos artigos. Olha, aqui já tem um artigo, você pode acessar ele diretamente, tá vendo? Olha lá, tem as notas musicais, partituras, tal, tá? E vamos voltar aqui então para a apresentação, ok? Nós temos também na Science Direct alguma coisa relacionada à música, mas é uma área bem específica, né? Que é essa Nature's Music, que é relacionada aos pássaros, né? Aos sons dos pássaros. Então, quem tiver interesse é uma área bem específica. Então, nós precisamos sempre nos lembrar de fazer a pesquisa
de base de dados musicais lá no portal da CAPES, que é aquele primeiro módulo que nós vimos. Porque sempre aparecem coisas novas, tá? E às vezes aparecem coisas interessantes perdidas no meio de outras bases que nós deixamos de lado, tá? Então a gente tem sempre que estar se atualizando, né? Sempre surgem artigos novos, revistas novas, livros novos relacionados à música em bases que às vezes a gente não espera, tá? Que não são necessariamente especializados. A música, a área de música, ela está mais distribuída nas bases multidisciplinares, então é importante a gente procurar sempre se atualizar, não achar que só isso que foi apresentado aqui é o que vai ter as publicações que nós precisamos, né? Pode ter outras bases que nós não esperamos que tenham esse material, ok? Na Cielo também nós temos a revista musical chilena, no cielo.org. Lembrando que a Cielo tem dois tipos de Cielo. É a cielo.org, que ela reúne periódicos de todos os países da América Latina e Caribe. E tem as Cielos por país. Então você tem a cielo.org, que vai ter lá todos os periódicos do Brasil, da Argentina, do Chile, do Peru, né? E tem também o Cielo BR, tá? Que aí tem só os periódicos brasileiros. Tem o Cielo AR, que é só os periódicos da Argentina. Então é importante vocês saberem diferenciar. Então procurem sempre pesquisar no cielo.org primeiro, tá? Porque aí ele vai abranger um conteúdo maior de toda a América Latina. Já o cielo.br, ele vai abranger só o conteúdo do Brasil, ok? Então lá no cielo.org vocês vão encontrar essa revista musical chilena, coisa que já não vai encontrar no Cielo BR, ok? Tem também a base Blackwell, que tem alguns periódicos na área de música, por exemplo, esse Music Analysis, ok? E a Alexander Street Press, que é uma das bases mais interessantes, que tem vários tipos de coleções, não só periódico, mas tem outros tipos de coleções de músicas clássicas mesmo, ela tem, né? Claro que tudo dentro dos direitos autorais. Então você pode ouvir trechos da música, tem algumas coisas que você pode baixar, tem as pessoas, né, os personagens da música importantes, tem a biografia, olha, tem, por exemplo, compositores, tem gêneros musicais específicos. Então essa base aqui eu recomendo, visitem a Alexander Press, porque ela é uma base muito interessante para o pessoal da área de música, ela é especializada nisso, tá? Aliás, é a única base que é especializada na área de música que nós temos assinatura. Eu sei que existem outras, mas que nós não assinamos, ok? Então é isso, pessoal. Esse segundo módulo nós apresentamos para vocês as principais bases da área de música, mas nós queremos lembrar para vocês que são sugestões que nós oferecemos e que tem também a opção de vocês pesquisarem lá no portal da CAPES, utilizando lá busca por base, busca por periódico, coloca lá como palavra do título Music, ou Educação Musical, ou Music Education. Enfim, procurem sempre a atualização, não se fixem nessas bases que nós oferecemos. Claro que essas bases nós já procuramos, já pesquisamos e sabemos que elas têm mais conteúdo. Mas vocês não devem se esquecer de procurar sempre a atualização. Pode haver outras bases, pode haver outros periódicos, outras coleções, outras publicações novas que venham a surgir em outras bases de dados e em outros periódicos e publicações, ok? É isso então, agradeço aqui a atenção de vocês e aguardamos agora o módulo 3. Obrigada.